Você já viu os sinais, mas escolheu ignorar. E essa é uma das coisas mais perigosas dentro de qualquer relação. Porque na maioria das vezes, o problema não é falta de informação. O problema é falta de aceitação. Você percebe pequenas incoerências, pequenas mudanças, pequenas atitudes que não fazem sentido, mas prefere acreditar que não é nada. No início, são detalhes. Uma resposta diferente, um comportamento inconsistente, uma ausência que não é explicada. Coisas pequenas que parecem não ter importância isoladamente. Mas quando você junta tudo, existe um padrão. E esse padrão está te dizendo algo, só que você decide não ouvir. E aqui entra algo muito forte. Você não ignora os sinais porque não vê. Você ignora porque quer que dê certo. Porque já se envolveu, já criou expectativa, já imaginou algo com aquela pessoa. E aceitar os sinais significaria questionar tudo isso. E isso dói. Então você começa a justificar. Talvez seja coisa da minha cabeça, talvez ele esteja passando por algo, talvez eu esteja sendo exigente demais. E quanto mais você tenta explicar o comportamento do outro, mais você se afasta da realidade. Agora pensa nisso. Comportamento consistente não gera dúvida. Quando alguém quer, você sente. Não precisa analisar cada detalhe, não precisa interpretar cada ação. Existe clareza. Mesmo que não seja perfeito, existe uma base estável. Mas quando você precisa pensar demais, analisar demais, justificar demais, algo já não está alinhado. Outro ponto importante. Ignorar sinais no início parece inofensivo, mas com o tempo isso se acumula. Pequenas coisas que você deixou passar começam a se repetir, e o que era um detalhe se transforma em padrão. E quando você percebe, já está emocionalmente envolvida demais para sair com facilidade. E isso cria um ciclo difícil, porque quanto mais você investe, mais difícil fica aceitar que talvez aquilo não seja o que você imaginava. E ao invés de parar, você continua, esperando que mude, esperando que melhore, esperando que aquilo que você viu no início apareça de novo. Mas aqui está a verdade. Sinais não mentem. Pessoas mostram quem são através de pequenas ações, pequenas decisões, pequenos comportamentos. E esses sinais sempre aparecem cedo. O problema é que você só reconhece depois. Agora presta atenção nisso. Confiar na sua percepção é essencial. Porque muitas vezes você sente que algo está estranho antes mesmo de conseguir explicar. Existe uma intuição ali, um desconforto, mas você ignora. E ao ignorar, você se coloca em situações que poderiam ter sido evitadas. E aqui entra a virada. Começar a validar o que você vê. Não ignorar, não minimizar, não justificar automaticamente. Observar. Porque quando você observa de verdade, sem tentar distorcer a realidade, você começa a enxergar com mais clareza. Isso não significa sair ao primeiro sinal. Significa não ignorar padrões. Significa não continuar investindo em algo que já está mostrando inconsistência. Significa respeitar o que você percebe, mesmo que isso vá contra o que você gostaria. Existe também algo muito importante. Quanto mais você ignora sinais, mais você ensina o outro como pode te tratar. Porque quando comportamentos são aceitos sem questionamento, eles tendem a continuar. E isso cria uma dinâmica onde o limite não existe. E talvez a maior verdade seja essa. Não é o sinal que custa caro. É ignorar o sinal. Porque o preço vem depois. Vem em forma de frustração, de desgaste emocional, de tempo investido em algo que já mostrava desde o início que não era estável. Se isso te fez lembrar de algo que você já viveu, comenta aqui despertar,
porque aprender a enxergar os sinais no início pode mudar completamente suas escolhas.